Brasil já era a economia do futuro em 1808. O território imenso a ser explorado, o interior ainda desconhecido, o extenso litoral com portos ideais para o comércio, o mercado consumidor praticamente virgem, ansioso para receber as novidades estrangeiras. Muitas eram as possibilidades e infinitas as dificuldades para o governo de Dom João. A maior colônia de Portugal precisava acordar de um sono de 300 anos, período em que várias proibições impediam o desenvolvimento do país. Todo produto que entrava ou saía dos portos brasileiros passava por Lisboa, onde eram recolhidas as taxas de exportação ou importação. O grande despertar da nossa economia foi a abertura dos portos, assinada por Dom João assim que chegou à Bahia, em janeiro de 1808. O comércio exterior brasileiro começou a praticar sua liberdade com uma única parceira, que dominava os mares naquela época. In the short term, of course, there are huge commercial gains for England. Again, we must remember the continental blockade was in place. England was losing markets in continental Europe. There was something of an economic crisis in parts of Lancashire because exports weren't taking place. And suddenly, with the Portuguese court moving to Rio, the opening of Portuguese markets to direct trade with friends, and who's the major friend? The UK, of course, yeah. Brazil becomes Brazil becomes a very, very important market in its own right for the UK, but also, of course, as a backdoor into other parts of South America. A primeira medida de Dom João no Brasil fazia parte de um acordo secreto assinado na Inglaterra em outubro de 1807. Os ingleses pensavam num porto para eles. Na convenção secreta, houve um item que é um aditivo, é um instrumento adicional que Canning exigiu. Era o Porto de Santa Catarina. A ideia era ter um porto privilegiado em Santa Catarina, através do qual os ingleses pudessem repassar suas mercadorias para a região do Prata. A ideia inicial dos ingleses era portos abertos, mas, em princípio, um porto só, que seria Santa Catarina. Quando Dom João recebe esse acordo para ratificá-lo, no dia 3 de novembro de 1807, ele aceita essa condição? Não, Dom João não aceita essa condição. Ele diz mais: depois, quando chegarmos ao Brasil, se verá. No Brasil, a mudança acelerou a produção. Engenhos de açúcar se multiplicaram. O algodão foi plantado em maior quantidade. Houve uma grande mudança entre os principais destinos dos produtos brasileiros. Até 1808, a França recebia 78% das exportações brasileiras e a Inglaterra nem 8%. Em 1809, a situação se inverteu. A França desapareceu da balança comercial e a Inglaterra comprou metade dos produtos que saíram do Brasil, aumentando ainda mais esta porcentagem nos anos seguintes. Então, praticamente, a Inglaterra toma da França este mercado fornecedor de matérias-primas. Ao mesmo tempo que a Inglaterra passa a exportar manufaturas de algodão para a colônia. O número é significativo. Cerca de 50% de toda a exportação que a colônia faz para a Inglaterra, metade disso é algodão, algodão em rama, matéria-prima. E a importação são 60%. Tudo que a colônia consome são tecidos de algodão. Ou seja, é uma colônia fornecedora de matérias-primas, algodão, e consumidora de produtos manufaturados. Mesmo assim, os ingleses não estavam satisfeitos. A conta pela escolta na transferência da corte para o Rio ainda não havia sido paga. O Visconde de Strangford, já instalado no Rio como representante britânico com plenos poderes, conseguiu algo difícil de se entender até hoje:
o Tratado de Navegação e Comércio, firmado entre Dom João e o rei da Inglaterra, Jorge III, impôs novas taxas alfandegárias. Para as mercadorias inglesas, 15%. Para os produtos de outros países, 24%. E para as importações de bens portugueses, 16%. Ou seja, um imposto mais alto do que o cobrado nas mercadorias inglesas.